Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, que a partir de agora entra no modo Eleições 2026, aqui na maior multiplataforma de notícias do Brasil. Durante o processo eleitoral, todos os candidatos com domicílio na região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista, que estão disputando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Câmara Federal, poderão ter esse espaço para levar para você, meu telespectador, suas propostas nesse processo eleitoral. O nosso programa vai ao ar logo após os Pingos dos Is, todas as terças e quintas. E você pode ter acesso a qualquer momento do seu dia a todos os nossos conteúdos pelo canal do YouTube da Jovem Pan São José dos Campos e pelo portal Jovem Pan. Todos os programas estão disponíveis para você. E, começando a série Eleições 2026, eu recebo o candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Pedro Lima. Graduado em Engenharia de Produção e Segurança Pública, guarda metropolitano na cidade de São José dos Campos, foi o candidato do Partido Novo mais votado nas eleições municipais em 2024 e agora disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pedro, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, fazendo esse bate-bola. E é isso. Esse ano a gente vai para esse desafio bacana de disputar as eleições para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 2024 eu participei das eleições como candidato a vereador. Foi a sua primeira experiência? Foi minha primeira experiência. Eu nunca tinha participado de nenhuma eleição, apesar de já estar na política já há bastante tempo. Eu nunca tinha participado de eleições, né? A minha intenção, a minha ideia sempre foi ajudar pessoas boas, pessoas que eu acredito, pessoas que eu confio, a estar lá, a disputar as eleições e nos representar, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, seja nas câmaras das casas legislativas dos municípios. Então sempre ajudei as pessoas, né? E a sua primeira filiação é no Partido Novo também? Isso, eu sempre fui filiado ao Novo, nunca tive nenhuma outra filiação. Eu entrei na política, eu sempre gostei de política desde pequenininho, né? Eu acompanhava os debates, gostava muito dos debates, sentava para assistir os debates. Nas escolas, eu comentava com as crianças mesmo os debates, mas eu sempre gostei, nunca tinha me aproximado. Aí quando foi na época de 2012, 2011, ali, quando começaram aquelas manifestações pequenas ainda pelo Brasil. Você ainda era estudante? Eu era estudante, né? Fazia engenharia naquela época. Aí eu comecei a me envolver mais com alguns pequenos grupos. Aí comecei a me envolver, comecei a entender melhor o porquê de nós, povo, estar também entrando para a política. E eu comecei a me envolver mais e comecei a participar. Aí na eleição de 2016, eu conheci um pessoal que estava ajudando o Partido Novo, que até então, em 2015, ali, o pessoal estava começando a se movimentar. Em 2016 foi a primeira eleição do Novo. O Novo ele foi fundado, né, não sei se as pessoas sabem, mas por pessoas da sociedade civil que estavam indignadas com a situação da política, né, e várias pessoas de várias profissões, de vários lugares do Brasil, se juntaram para formar o partido e a primeira eleição foi em 2016, disputou em 4 cidades apenas. E fizemos, né, na época, 4 vereadores espalhados pelo Brasil. E eu não me filiei naquela época, eu ainda tinha receio com filiação partidária, né, eu ainda ficava meio assim, mas comecei a acompanhar alguns outros grupos, né, e naquela época eu comecei a empreender, né, eu já era formado em engenharia, trabalhava numa empresa de balões aqui mesmo da cidade. A gente fazia balões, quadricópteros, dirigíveis, enfim. Trabalhava na minha área, né? Eu sou formado em engenharia de produção e naquela época eu sempre quis ter alguma coisa, né? Aí eu fui empreender, abri uma sorveteria, abri um pequeno negócio no shopping, em um dos shoppings aqui da nossa cidade, espalhei para outros lugares. E eu comecei a entender o peso do Estado no setor privado. Eu falei, nossa, caramba, para eu contratar, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas quando a gente tem um funcionário e a gente paga lá R$2.000 para esse funcionário,
na verdade, o custo para o empreendedor é muito mais que aqueles R$2.000. O custo para o empreendedor chega a quase R$4.000, é quase o dobro do custo que às vezes o funcionário recebe ali. Às vezes o cara fala, pô, tô recebendo tão mal, tô recebendo R$2.000 por mês, tô recebendo tão mal. Mas às vezes a empresa ela não paga R$2.000 para o funcionário. Ela está pagando muito mais que isso, chega a pagar 4, até às vezes mais. E aí eu comecei a sentir o peso do Estado, falei, caramba, não basta só gostar de política, né? Eu tenho que me envolver muito mais com política. E aí eu comecei a participar de movimentos suprapartidários. Aí eu conheci melhor o Partido Novo. Aí em 2018 eu apoiei algumas pessoas. Foi a eleição onde nós elegemos, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, o Sérgio Vitor, deputado estadual. Isso, foi a eleição do Sérgio Vitor para deputado estadual. Inclusive eu ajudei na campanha dele, tudo de forma voluntária, sempre tirando dinheiro do meu bolso, custeando, né, ia em outras cidades para poder panfletar, para poder falar das ideias do partido. E em 2018 ajudei, aí em 2020 a mesma coisa. E aí quando foi em 2022, algumas pessoas falaram, pô Pedro, você tem que sair nessa eleição, em 2022. Eu falei, pô, mas eu acho que não é para mim, né? Eu quero ajudar pessoas a entrar lá, mas eu acho que não é a minha função, eu acho que é estar ali nos bastidores, ajudando a escrever projetos, ajudando a desenvolver alguma coisa, ajudando no tete-a-tete, né? Falando com as pessoas. E você já era servidor público nessa época? Nessa época eu já era servidor público. Aí eu falei, pô, eu acho que não é para mim, eu não quero isso agora não, e tal. Aí acabou que não saí. E as pessoas ainda falando, né? As pessoas tentando me convencer a sair candidato naquele ano. E acabei não saindo. Aí quando foi em 2024, aí o pessoal, a mesma coisa. Pô, Pedro, esse ano você tem que ir. Pô, você já está há bastante tempo aí com a gente, você conhece bastante sobre a política, né? Local, estadual, nacional. Você ajudou, pô, para cima e para baixo, conheceu bastante gente, eu acho que é a sua vez, você tem que sair. Eu falei, pô, será? Não sei. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Queria ajudar pessoas boas a estarem lá e a gente sentiu ali, até então, naquela época, que não tinha alguém ali que representasse 100% muito bem o que a gente defendia. Aí a gente sentou, conversou e aí entenderam que eu ia ser a figura que ia representar aquele pessoal. Daí eu falei, vamos embora então. Aí eu fui, me inscrevi no processo seletivo, que, para quem não sabe, para a gente poder ser candidato no nosso partido, a gente faz um processo seletivo, né? Se submete a algumas questões que tem lá, vê se a pessoa é ficha limpa, enfim. Aí eu passei no processo seletivo e, apto ao processo, eu falei com as pessoas, a galera gostou da ideia e a gente começou a trabalhar. E aí quando foi as eleições de 2024, na raça, primeira eleição, a gente fez aqui na cidade de São José dos Campos 1.742 votos. É uma boa votação. Que, como eu coloquei aqui, foi a maior votação do Novo para um cargo legislativo municipal na RM Vale, né? Isso, foi a maior votação do partido na nossa região toda, considerando todos os candidatos a vereadores na nossa região. Isso sem dinheiro público, né, que eu não usei o fundo eleitoral, sem padrinho político, né, não tinha ninguém, né, na cidade que fala, pô, esse aqui é o nosso candidato, esse aqui é do grupo, tá? Não tinha ninguém. Na raça, primeira eleição, eu também não tenho parente político, né, não tenho nenhum familiar que é político. Meu pai é militar, inclusive um abraço para o meu pai, para minha mãe, para minha família aí. São pessoas assim, comuns, como nós, né, da sociedade civil, que quer alguma coisa boa, quer lutar por coisas boas para a sociedade. E aí a gente foi na raça lá e conseguimos fazer uma boa votação e continuamos o trabalho. A gente está na luta aí, Fabrício. Pedro, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes disso, eu queria te perguntar, né, 39 candidatos apenas em São José dos Campos. Esse processo de abrir o contingente de candidaturas não prejudica o processo eleitoral no que tange à representação efetiva de um parlamentar? Parece que a gente está com 39 candidatos na cidade de São José dos Campos, né? Lembrando que, se eu não estou enganado, aí são 19 para deputado estadual, então são 19 que vai concorrer ao cargo que eu estou concorrendo, e os outros 20 aí são para federal, se eu não estou enganado. Né? E um candidato a vice-governador, né? Isso, exatamente, e um candidato a vice-governador. Então são cargos distintos, né? Ninguém vai disputar
com o outro. Mas eu acredito que a gente quer ter eleitos na nossa cidade, eleitos na região, para poder trazer verba. Para quem não sabe, o deputado estadual ele tem direito a trazer emendas parlamentares para a nossa cidade, para a nossa região. Eu mesmo tenho muitas ideias aí de trazer emendas para a nossa cidade para poder alocar na nossa GCM, na nossa segurança pública, fazer uma integração com as forças de segurança pública da nossa região, que isso é super importante. E a gente tem que ter um parlamentar na Alesp, na Câmara dos Deputados, para a gente defender os interesses da região nesses lugares. E sim, faz sentido, a gente tem que ter representatividade com certeza nesses locais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o candidato a deputado estadual do Partido Novo em São José dos Campos, Pedro Lima. Mais do que comprar um Apple, e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, eleições 2026. Durante o processo eleitoral, todos os candidatos com domicílio eleitoral na região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista têm espaço aberto na Jovem Pan para levar para você, meu querido telespectador, todos os seus projetos, plataforma de governo e expor as suas ideias. O nosso programa vai ao ar às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. E a qualquer momento do dia, você pode ter acesso a todos os conteúdos pelo canal do YouTube da Jovem Pan São José dos Campos e pela plataforma nacional da Jovem Pan. No programa de hoje, eu recebo o candidato a deputado estadual pelo Partido Novo do Estado de São Paulo e São José dos Campos, Pedro Lima. Pedro, falando um pouquinho sobre a sua trajetória como servidor público, né? Guarda municipal, integra a GCM e, inclusive, você teve um processo em 2023 de enfrentamento à violência diretamente numa escola municipal, né? Onde você chegou a trocar tiros com bandidos. Pois é, Fabrício, teve esse episódio aí ao longo da nossa trajetória dentro da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, que é uma guarda muito respeitada, é uma guarda que tem feito um trabalho brilhante na cidade de São José dos Campos, está sendo reconhecida por diversos órgãos país afora, tem brilhantes servidores lá, pessoas que a gente admira bastante. E nesse episódio aí, foi naquela época que estavam invadindo as escolas pelo Brasil e a população, com medo, né, com receio, pressionou o poder público para colocar agentes, seja PM, seja GCM, nas escolas para poder proteger as nossas crianças. E nesse episódio aí, eu estava no terceiro dia dentro de uma escola, lá no Frei Galvão, e 2 criminosos armados às 7 horas da manhã entraram. Eu percebi logo no instante, aí quando eu percebi aquela cena ali, eu vi que, aqueles 2 ali não são alunos, né? Mesmo sendo, né, recente na escola, né, não tinha conhecimento de todos os alunos ainda, mas eu achei estranho, né, o tal do nosso tirocínio. Aí eu agi de forma rápida, né, coloquei a mão na minha pistola, já na intenção de proteger a minha vida e a vida de todos os outros que estavam ali. Aí, quando eles entraram, eles já sacaram a arma, apontando na minha direção, só que ali eu não dava para agir de forma instantânea, porque tinha muita gente na frente, né? No caso, atrás deles, né? Eram 7 horas da manhã, então tinha os alunos chegando, tinha os pais, os avós, funcionários, enfim, todo mundo que estava chegando ali no horário escolar estavam ali atrás do portão, e qualquer reação errada que eu tivesse, eu poderia acertar um inocente, eu ia acabar com a minha vida e acabar com a vida de outra pessoa que não tinha nada a ver com aquela história. Aí eu pensei de forma rápida
né, aqueles segundos ali que a gente tem que pensar, falou, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer para as pessoas entenderem o que está acontecendo, entendendo a situação, sair desse local para a gente poder fazer a ação. Aí eu comecei a verbalizar, né, a falar muito alto para as pessoas entenderem ali, né, o que estava acontecendo. E quando as pessoas começaram a ver, né, pô, um apontando a arma para o outro ali, falou, caramba, que cena é essa? Aí começou a sair daquele local. Quando o último saiu, aí teve o tiroteio dentro da escola. E eles correram, né, acabei acertando ali, eles correram. E eu, né, poderia ter ido atrás deles, mas eu fiquei muito mais preocupado com as crianças, com as pessoas, os funcionários que estavam naquele local. Seria muito melhor proteger do que continuar aquela troca de tiro num ambiente que não tinha nada a ver com isso, né? E foi isso que aconteceu, Fabrício. Essa foi uma das experiências, dentre tantas outras que a gente já passou dentro da GCM, dentro da nossa Guarda Civil Municipal, que nos dá o respaldo de pensar, trabalhar leis para justamente proteger a sociedade, proteger as crianças, proteger as pessoas que trabalham. E é isso, Fabrício, a gente está nessa batalha aí, nessa luta e... Nesse sentido, né, o Novo decidiu apoiar o candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançando também uma candidatura presidencial que é o Romeu Zema, né? Como é que você avalia o governo Tarcísio de Freitas com essa dobradinha com Felício Ramute? Olha, o governo estadual tem feito um bom trabalho, apesar de algumas questões ali que a gente ainda fala, pô, poderia ir por esse caminho, mas de forma geral tem feito um bom trabalho, um trabalho que é louvável, inclusive tem o nosso apoio para a reeleição muito por conta desse bom trabalho que está fazendo, desempenhando. E o Felício também desenvolveu junto com o Tarcísio um trabalho muito legal, né? Inclusive lá na Cracolândia, né? Eles desativaram a Cracolândia. Eu vejo muita gente reclamando, né? Ah, mas desativou a Cracolândia, mas espalhou os moradores de rua pelo estado de São Paulo. Não é bem assim, né? A situação econômica... E sem contar a condição política, né? Você reintegrar um território para o Estado, né? Isso que estava muito difícil. Abandonado. Né? E, pô, muita gente reclamava do centro de São Paulo, da Cracolândia, daquele local inóspito, e eles conseguiram resolver aquele problema que ninguém tinha conseguido. Então foi um trabalho brilhante que o governo estadual, o governo do Tarcísio conseguiu desempenhar lá. E a gente está, sim, apoiando a reeleição do Tarcísio, né? A gente também está apoiando aí para o Senado o Derrite e o Ricardo Salles, que é do nosso partido, ao Senado. Para quem não sabe, esse ano a gente vai fazer 6 votações, né? São 6 votos na urna. 1 para presidente, 1 para governador, 2 para o Senado, 1 governo estadual e um deputado estadual e 1 deputado federal. Então são 6 votos. As eleições desse ano, Fabrício, ela é importante demais. E, infelizmente, as pessoas, elas esquecem até o candidato que elas votaram nas últimas eleições. Isso é muito comum, infelizmente. Né? E como que a pessoa vai Você cobrar? Não tem a prática do acompanhamento político do exercício do voto. A gente tem que votar no candidato e acompanhar o trabalho que ele está desempenhando. Até cobrá-lo. O político, ele tem que ser cobrado. O político não é para passar a mão na cabeça, a gente tem que cobrar. Pô, se a gente depositou nosso voto de confiança naquela pessoa, é porque a gente está esperando dela um bom trabalho. Então, você, eleitor, que votou no político nas últimas eleições e vai votar nessa eleição, acompanhe o seu político e cobre o seu político, porque o seu voto de confiança, dado a esse político, dado a essa pessoa, ela é importante demais. E as pessoas esquecem em quem votou nas últimas eleições. Pedro, indo ao encontro desse pensamento, mas falando agora na questão federal, né, a candidatura do Romeu Zema, né, para a presidência da República. Você acha que, mesmo com essa polarização, há espaço para uma terceira via nesse processo eleitoral? Então, Fabrício, esse ano de 2026 ainda vai ser uma eleição polarizada, pelo menos o que tudo indica, né, que vai ser uma eleição bem polarizada, a princípio entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, mas sim, tem espaço para as outras candidaturas, né, outros candidatos de direita. O Romeu Zema, ele é um candidato mais à direita do espectro político,
assim como tem outros candidatos, né, que é mais à direita, e assim como tem outros de esquerda que está concorrendo, mas são candidaturas menores. O Lula acabou abraçando todo o campo da esquerda, e tem sim, o Romeu Zema é um representante da direita, fez um trabalho muito bom em Minas Gerais, e ele quer levar o trabalho que ele fez em Minas para o Brasil, né? A gente sabe que o primeiro turno é uma eleição para a gente escolher o que melhor nos representa. O segundo turno, aí sim, você vota naquele que, aquele lá eu discordo demais, não tem nada a ver comigo, então, vamos por esse caminho aqui. E, obviamente, a gente não quer a continuação do governo Lula, nós não queremos que o Lula continue no poder, porque o país está quebrado. Quem entende de economia, quem entende da situação fiscal do Brasil, sabe o quão ruim está o nosso país. No primeiro semestre desse ano, Fabrício, foram mais de 6.300 empresas que pediram recuperação extrajudicial. Tem muita empresa quebrando, saindo do Brasil, tem muita empresa indo para o Paraguai. Difícil, Fabrício, é difícil. Se a gente continuar com esse governo aqui, eu não sei como que vai ser a situação do Brasil nos próximos anos, não. Então é por isso que nós, do Partido Novo, e eu, não quero a continuação do governo Lula. A gente tem que romper com esse governo, temos que colocar gente nova, sangue novo. O governo Lula, se você for ver, está desde 2003. Desde 2003. Quantas décadas já que ele está no poder? E vai fazer o que de diferente se não fez nada de lá para cá? Difícil, né? Pedro, nós estamos indo para o final do programa, então eu gostaria de abrir esse espaço para suas considerações finais, né? Inclusive para divulgação do seu número, que vai constar na urna eletrônica, e o diálogo direto com o telespectador. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, de estar aqui com você. Agradeço demais o telespectador, a pessoa que parou para nos ouvir. E eu quero pedir para você, eleitor, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Pedro Lima SJC. A gente está lá nas redes sociais, quiser mandar uma mensagem, quiser bater um papo. Eu estou aqui como representante da segurança pública, um representante daquele eleitor, daquele brasileiro indignado que não aguenta mais pagar tantos impostos. Se você, assim como eu, também está indignado com o tanto de tributo, o tanto de imposto que nós pagamos no Brasil, acompanhe o meu trabalho. Vai lá, Pedro Lima SJC. Se você der esse voto de confiança para a gente, acompanhe também o nosso mandato e me cobre, porque eu quero fazer um trabalho para você. Então, vamos para cima, o meu número é 30153. Tamo junto, hein? Olha, queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, desejar muito êxito nessa caminhada, né? Não só no processo eleitoral, mas na disposição em servir a sua comunidade. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado, viu? Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, abrindo a série eleitoral que vai receber os candidatos a deputado estadual e deputado federal com domicílio no Vale do Paraíba Paulista. A gente se vê no próximo programa. Até lá!